A paz do Senhor, meus irmãos, nós somos da classe Maravilhas de Sião. Estaremos aqui iniciando uma aula de apoio aos nossos irmãos professores da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Campo Grande, Rio de Janeiro. Os nossos pastores presidentes são o pastor Alessandro Malafaia e pastora Aline Malafaia. Eu sou o presbítero Adalberto Cabral e estarei ministrando essa aula de apoio aos nossos irmãos professores. Porém, antes de iniciar essa aula, eu queria dar 2 recados importantes aqui. O primeiro recado é para você que ainda não é inscrito no nosso canal. Vai lá, faz a sua inscrição, ative as notificações, porque semanalmente nós estamos disponibilizando no nosso canal videoaulas acerca da lição do trimestre, que vai ser abençoador para a tua vida e para o teu ministério. Então vai lá, faça a sua inscrição, ative as notificações e propague aí, divulgue essa obra em nome de Jesus. O segundo recado que eu quero deixar aqui é para você que está nos assistindo. Durante a ministração da aula, nós vamos estar aqui liberando 3 palavras-chave. Então você aí anote essas palavras-chave. E que Deus nos conceda uma aula poderosa em nome de Jesus. Nesse primeiro trimestre de 2026, nós estamos falando do tema Os discípulos de Jesus Cristo, crescendo em maturidade espiritual e vivendo a missão até a eternidade com Jesus. Esse é o tema do nosso trimestre. Porém, hoje nós estaremos estudando a lição de número 10, que tem por tema a missão dos discípulos de Cristo. E o nosso texto áureo da lição é: E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15. Os textos de referência, irmãos, desta lição de número 10, está no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, do versículo 15 ao versículo 20. Verdade aplicada. Como discípulos de Cristo, devemos cumprir com perseverança, humildade e compaixão a missão que ele nos entregou. Aqui nos objetivos da lição, irmãos, eu peço um pouco da atenção dos irmãos. Por quê? Porque no objetivo da lição, aqui está a síntese daquilo que o comentarista ele tem por proposta. Para toda a lição, aquilo que ele vai falar, vai discorrer nos 3 tópicos e nos subtópicos. O nosso comentarista dessa lição é o pastor Eliel de Araújo de Alencar. Então, aqui no objetivo da lição, ele de forma resumida, ele vai propor aqui para a gente qual é o propósito dele, qual é a visão dele naquilo que ele falou no decorrer da lição. Então, é importante nós, professores, atentarmos para o objetivo da lição, porque muitas das vezes o objetivo da lição ela está ligado diretamente aos tópicos. Às vezes, o primeiro objetivo da lição ele está conectado ao tópico 1, o segundo objetivo da lição ele está conectado ao tópico 2, e o terceiro objetivo da lição ele está conectado ao tópico 3. Então, se nós tivermos uma compreensão melhor dos objetivos da lição, nós vamos ter mais clareza no entendimento da lição e assim na ministração de nossas aulas. E os 3 objetivos que o pastor Eliel de Araújo de Alencar, o comentarista, deixou aqui da revista é: primeiro, reconhecer a relevância da missão de levar o evangelho. Segundo, saber que devemos seguir a missão desempenhada por Jesus. Terceiro, destacar que a pregação do evangelho deve ser a nossa prioridade. Então, meus irmãos, atentem para os objetivos da lição. Introdução. A missão do discípulo de Cristo é um tema central do cristianismo, baseado nos ensinamentos de Jesus Cristo, particularmente na grande comissão. Já aqui na introdução, o pastor Eliel, comentarista dessa revista, ele vai tornar relevante, a importância da missão do discípulo. E ele vai dizer que a missão do discípulo ela é o tema central do cristianismo. Então, nós temos que já pensar em toda a lição que o comentarista ele vai falar sobre missão, a missão do discípulo, a relevância da missão,
tudo que está em torno da missão. Então, aqui na introdução, nós percebemos que o tema, o assunto aqui a ser falado é sobre a missão dos discípulos e tudo aquilo que envolve esse tema. Tá bom, meus irmãos? E agora vamos para os tópicos. Tópico 1. Nossa missão é anunciar o Evangelho. Anunciar o Evangelho nunca foi uma opção que Cristo deixou para seus discípulos. Cumprir com a missão é uma responsabilidade de cada um. Já aqui no primeiro tópico, você vai perceber que o comentarista aqui, o pastor Liel, ele vai fazer uma afirmação. Ele não deixa a condição, ele não deixa a opção, não existe uma opção aqui, não é escolha. Ele vai dizer assim, nossa missão é anunciar o Evangelho, e ponto. A responsabilidade de anunciar o Evangelho é do discípulo de Cristo. Quando Cristo vai outorgar aos seus discípulos, lá em Marcos 16, versículo 15, Deus está dando uma ordem aos seus discípulos. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Cristo não está deixando que os seus discípulos escolham se vão ou não, se eles vão ou não, né, cumprir a missão. Ele está dando uma ordem. Então, se o mestre está dando uma ordem, todo discípulo tem que obedecer essa ordem. Então, anunciar o Evangelho é uma responsabilidade de cada discípulo de Cristo. Não podemos terceirizar a nossa responsabilidade. Jesus, ele estava cercado por uma multidão. Aonde Jesus estava, uma multidão cercava ele. Mas na hora de ele enviar para a missão de pregar o Evangelho, Jesus não vai fazer com que a multidão proclame, mas os seus discípulos proclamem o Evangelho. Então preste bem atenção. Muitos estão à volta de Jesus, muitos estão perto de Jesus, mas nem todos que estão perto de Jesus querem ter responsabilidade com Jesus e com as coisas do reino. Então Jesus, no meio da multidão, ele escolhe 12 homens e vai capacitar esses 12 homens para que faça a missão. E que missão é essa? De pregar o Evangelho. Partindo para o tópico 1.1, a missão do discípulo de Cristo é continuar sua missão. O comentarista aqui, de novo, ele faz uma afirmação. Você vai perceber que nesse primeiro tópico, tanto no tópico 1 quanto nos subtópicos, o comentarista ele vai estar sempre afirmando que é responsabilidade, que é dever do discípulo, ou seja, cumprir a missão, dar continuidade da missão, fazer a missão. Ou seja, ele está afirmando qual é o dever do discípulo. Não existe uma condicional, não existe um se, não. Se você é discípulo de Cristo, é responsabilidade sua, pessoal, intransferível. E eu aqui extraí da nossa lição algumas frases que eu achei interessantes. E a frase que eu extraí aqui da nossa lição é aqui, ó. Como emissários de Cristo, devemos seguir os seus passos. Por que seguir os seus passos? Porque quando Cristo está enviando os seus discípulos, Cristo está fazendo com que eles façam aquilo que Cristo já estava fazendo. Ou seja, Jesus já estava cumprindo uma missão do Pai. E agora ele estava delegando aos seus discípulos também cumprir a missão. Ou seja, Jesus está pedindo para que os seus discípulos fizessem aquilo que ele já estava fazendo. Então, os discípulos tinham que dar continuidade à missão. E aqui também eu quero fazer uma observação. Dar continuidade a algo não é inventar algo novo. Dar continuidade é seguir o curso daquilo que já está acontecendo. Já existe um modelo, já existe um exemplo, já existe um caminho. Por isso que aqui o comentarista ele trouxe essa frase. Como emissários de Cristo, devemos seguir os seus passos. Não são os nossos novos passos. Não são os nossos novos caminhos, mas seguir os passos de Jesus. Então, o discípulo de Cristo, ele tem que ter a responsabilidade de quê? De cumprir a missão, mas sabendo que o exemplo é o próprio Cristo, é o próprio Mestre. Partindo para o tópico 2, está assim: a missão do discípulo de Cristo é anunciar.
Preste atenção como é que o comentarista está abordando o tópico e o subtópico. Mais uma vez, ele vai dizer que é anunciar o evangelho. A missão do discípulo de Cristo é anunciar. Percebe que em momento algum aqui o comentarista ele está deixando escolha. Por quê? Porque lá na comissão de Marcos 16:15, Jesus ele vai fazer a mesma coisa com os discípulos. Ide, vão, pregue o evangelho. Não existe uma condicional. Não é se eles querem, é o que Jesus quer que eles façam. Então é importante nós atentarmos para isso. E mais uma vez aqui o comentarista, o pastor Eliel de Alencar, ele está dizendo isso, que a missão do discípulo de Cristo é anunciar. É responsabilidade nossa como discípulo de Cristo anunciar o evangelho. A missão de anunciar o evangelho é uma responsabilidade que Jesus confiou aos seus discípulos. Então preste bem atenção. Ele poderia ter confiado à multidão? Poderia, mas a multidão não quer ter responsabilidade. Então ele chama pessoas para que tenham responsabilidade de quê? De cumprir a missão. Então, se eu sou discípulo, se você é discípulo de Cristo, é importante você pensar nisso. Nós temos uma responsabilidade com o nosso mestre. E que responsabilidade é essa? É de anunciar o evangelho. Não é transferir essa responsabilidade. É uma responsabilidade intransferível. É dever de cada um de nós, no individual, no particular, anunciar o evangelho. E porque fazendo isso, nós vamos estar em obediência a Deus. Eu coloquei aqui também uma frase interessante. O tempo não é o mesmo, os discípulos não são os mesmos, mas a mensagem permanece a mesma. O que eu estou querendo aqui dizer com esse texto, meu irmão? Que o tempo de Jesus com os discípulos foi um e o nosso tempo é outro. O que eu quero dizer com isso? Os tempos são diferentes e agora os discípulos também são diferentes. Não é o mesmo tempo, também não são os mesmos discípulos, mas uma coisa permanece. Qual é? A mensagem. A mensagem não muda, meu irmão. O tempo muda, o discípulo muda, mas anunciar missão, anunciar o evangelho não mudou. A mensagem continua a mesma. Então, cuidado com os modismos. Sabe por quê? Porque tempo muda, geração muda, pessoas mudam, discípulos mudam, mas a palavra permanece a mesma. Tópico 1.3. A missão do discípulo de Cristo é fazer discípulo. Mais uma vez aqui o comentarista ratificando a ideia que ele está tendo desde o início do tópico. A missão do discípulo de Cristo é fazer discípulos. É responsabilidade do discípulo fazer mais discípulo. O discípulo assume a postura do seu mestre. Ou seja, Jesus está cumprindo uma missão e agora levanta homens para cumprir a sua missão. Então, o que nós temos que fazer? Se Jesus fez discípulos, nós também temos que fazer discípulos, assumindo a postura do nosso mestre. Então, eu coloquei aqui também uma frase que é bastante relevante, meu irmão. Eu faço porque ele fez. Cristo fez primeiro o que pediu aos seus discípulos que fizessem. Ou seja, o fato de Jesus comissionar, dar a comissão aos seus discípulos, né, para que eles fossem, pregassem o evangelho, o que Jesus está pedindo para ele, Jesus já estava fazendo, porque ele estava ali com uma missão, ele estava ali fazendo a obra do Pai, ele estava ali levando o evangelho, a palavra de salvação. Então, como Jesus fez, nós também temos que imitar a Jesus, ou seja, nós temos que assumir a postura que o nosso mestre assumiu. Mais uma vez, não é inventar, é só obedecer. E aqui na conclusão desse primeiro tópico, eu coloquei aqui a palavra importante, porque tem algumas coisas aqui que eu acho bastante importante, né? Eu anotei aqui, através da pregação do evangelho, a criatura pode se tornar filho de Deus. Jesus vai dizer assim, eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. Mas todo aquele que me recebeu, eu dei-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Meu irmão, quando Jesus está enviando os seus discípulos para a missão, ele está dizendo assim, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A pregação do evangelho, ela é tão poderosa que quando ela é pregada à criatura
e ela recebe a mensagem do Evangelho, ela recebe Jesus como Senhor e Salvador, essa criatura, ela recebe o poder de ser filho de Deus. A mensagem ela é tão poderosa que faz com que criaturas se tornem filhos de Deus. Por isso que nós temos que pregar o Evangelho. Por isso que nós não podemos desistir da missão. Por isso que nós temos que cumprir a missão. Por quê? Porque através da missão, criaturas se tornam filhos. Pregadores costumam dizer, né? Tantas almas aceitaram a Jesus. Meu irmão, Jesus não olha a pessoa apenas como almas. Jesus enxerga pessoas como filhos. E por isso que Jesus vai dizer, pregue o Evangelho, proclame o Evangelho, cumpra a missão. Por quê? Porque através da missão, eu e você podemos ser ferramenta de Deus para fazer com que criaturas se tornem filhos de Deus. Eu anotei também aqui, meu irmão, o discípulo dá continuidade o que Cristo começou, fazendo como ele fez. Vou ter aqui uma advertência, não invente. Irmãos, não tem como nós darmos continuidade sobre algo que nós desconhecemos. Então, para que nós venhamos dar continuidade à missão, nós temos que conhecer a missão e aquele a quem está nos enviando. Por isso que Jesus, antes de enviar os discípulos, Jesus trouxe os discípulos para ele. Antes de dizer, ide, Jesus vai dizer para o discípulo, vinde a mim. Por quê? Porque não tem como eu propagar ou dar continuidade acerca de algo que eu desconheço. Então, nós como os professores, temos que fazer com que pessoas conheçam a missão, conheçam o Senhor da missão, e que essas pessoas sejam discipuladas, virem discípulos e propaguem esse evangelho, propaguem essa missão, e que o alcance seja maior para a glória de Deus. Agora vamos partir para o tópico 2. Tópico 2. Jesus Cristo, nosso exemplo maior. Eu anotei aqui embaixo. Temos em Jesus Cristo o maior exemplo de como cumprir uma missão. O que me chama a atenção na história, de Marcos 16:15, é que Jesus está presente quando ele está outorgando aos discípulos para que vá e pregue o Evangelho. Jesus não está ausente, ele está presente. Por quê? Porque Jesus é o exemplo maior. Ele é o modelo a ser seguido. Então, aquele que está enviando é o modelo a ser seguido. Então, aquele que está sendo enviado, ele tem que olhar para aquele que está enviando. Então, Jesus, ao declarar aos seus discípulos, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho, ali ele não está só falando, mas também está se colocando como o exemplo maior a ser seguido. Por quê? Porque aquilo que os discípulos vão pregar e proclamar é o que Jesus ensinou, é o que Jesus falou. Aquilo que eles vão ter que fazer é o que Jesus já tinha feito. Ou seja, o modelo estava na frente dele. Agora, eles teriam que ir, mas não perder jamais o modelo, que é Jesus Cristo, de vista. Meu irmão, aqui fica uma observação para você, professor. Nós não podemos perder Jesus de vista na nossa caminhada, no nosso ministério. Se nós começamos bem e queremos terminar bem, e nós não devemos perder Jesus de vista. Por quê? Porque ele é e permanece sendo o modelo a ser seguido, desde o início do ministério até o término, desde o começo da caminhada de Paulo até quando ele acabou a carreira e guardou a fé. Cristo é o exemplo do começo ao fim na vida do discípulo. Então, meus irmãos, nós, como professores das classes ali, nós temos que despertar nos nossos alunos, até nós mesmos despertar para esse senso de responsabilidade com a missão. Jesus, ele vai nos dar poder e autoridade para cumprimento da missão. Só que poder e autoridade que Jesus nos deu para cumprir a missão, autoridade não é autonomia. Por quê? Porque eu não recebi de Deus poder e autoridade para cumprimento da missão e chega na hora eu fazer aquilo que eu quero, da forma que eu quero. Então, esse tema aqui, o tópico 2, fala que Jesus Cristo é o nosso maior exemplo. Isso aqui traz para nós também um senso de responsabilidade. Por quê? Porque poder não é autonomia. Autoridade não é autonomia. Jesus deu poder e autoridade, mas devemos caminhar os passos, os caminhos por onde Jesus passou.
temos que obedecer aquilo que ele ordenou. Então, nós não podemos confundir. Por quê? Porque se a gente confundir autoridade com autonomia, nós vamos usar aquilo que Deus nos deu para o quê? Para fazer aquilo que nós bem queremos. Então, nós temos que ter cuidado e despertar esse senso de responsabilidade nos alunos. Então, quando nós refletimos lá em Marcos 16:15, você vai perceber ali que tudo aquilo que precisamos fazer, o que fazer, aonde fazer, a quem fazer, está descrito. Ide, onde? Por todo mundo. Fazer o quê? Pregar o evangelho. Mas pregar para quem? Para toda criatura. Ali Jesus está dizendo aonde nós temos que ir, o que nós temos que fazer e a quem fazer. Então, autoridade não é autonomia. Não sou eu que escolho aonde ir, não sou eu que escolho o que fazer, nem a quem fazer. Por quê? Porque a missão é essa. É Jesus mandando, ide, aonde? O mundo. Fazer o quê? Pregar. Pregar o quê? O evangelho. Não é pregar o que você quer. É pregar o evangelho. A quem? A toda criatura. Então, Jesus não está dando opção, não está dando autonomia. Ele é o exemplo e está dando o exemplo. É só obedecer que dá certo. Vamos para o tópico 2.1. Viver como Cristo viveu. Irmãos, como é que alguém pode viver como Cristo viveu se não sabe como Cristo viveu? Então preste bem atenção. O discípulo, ele tem que conhecer o mestre. Conhecer a missão é bastante importante, mas conhecer aquele que está te dando a missão é mais importante ainda. Por quê? Porque no cumprimento da missão, você vai ter que tomar a postura daquele que te deu a missão. Então preste bem atenção. Conhecer a Jesus, conhecer o mestre, é tão importante para o discípulo quanto a missão que ele tem que desempenhar. Aqui eu sublinhei uma frase, eu extraí da nossa lição, a frase do pastor Hernando Dias Lopes, que diz assim: Cristo não é apenas nosso mestre, é também o nosso exemplo. Não é apenas aquilo que Cristo falou, não é apenas aquilo que Cristo ensinou, mas aquilo que ele é. Nós temos que ter, por exemplo, toda crise de identidade ministerial pode ter iniciado com a falta de conhecimento de Cristo ou de não tê-lo como referência. Eu coloquei essa frase aqui, que toda crise de identidade ministerial pode ter início com a falta de conhecimento de Cristo ou de não tê-lo como referência. Então, muitas pessoas estão na crise ministerial aí, irmãos, é porque muitas das vezes não conhece a Cristo. E se conhece, não tem Cristo como referência. Irmãos, o sucesso do ministério, o sucesso da ministração, o sucesso da missão não está na nossa capacidade, mas está na capacidade daquele que nos chamou e nos capacitou. Meu irmão, Cristo continua sendo o modelo. Então, como discípulo de Cristo, devemos levar a missão, sim, mas também devemos viver como ele viveu, assumir a postura do nosso mestre. Vamos para o tópico 2.2. Jesus Cristo, nosso exemplo de humildade. Aqui eu já quero deixar a primeira palavra-chave para os irmãos. Humildade. Jesus Cristo, nosso exemplo de humildade. Tasker, né, na nossa lição, o extraí da nossa lição, ele vai fazer um comentário sobre Mateus 11:29. Ele vai dizer assim, abre aspas, o caminho da vida que ele deseja que os seus discípulos sigam é a sua própria vida. Tasker aqui está fazendo um comentário, né, sobre Mateus 11:29. Então, ele vai dizer que o desejo de Cristo para os seus discípulos é que os discípulos, né, eles venham seguir a própria vida de Cristo. O caminho é o próprio Cristo. Então, Jesus, como exemplo de humildade, é nós percebermos que tudo aquilo que ele fez, da forma que ele fez, irmãos, não teve arrogância, não teve prepotência, não teve soberba, mas Jesus cumpriu a missão com humildade. Paulo, escrevendo, né, aos Filipenses, vai dizer que mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Antes,
assumiu a forma de servo, esvaziou da sua glória, foi obediente até a morte, morte de cruz. Meu irmão, ele mesmo sendo Deus, não quis. Assumiu uma forma humana e foi obediente até a morte. Isso prova a humildade de Cristo. Então preste bem atenção. O discípulo de Cristo tem que reproduzir o comportamento de Cristo. Então, se eu sou discípulo de Cristo e não sou humilde como Cristo é, meu irmão, há uma incoerência. Se eu digo que Cristo é humilde, mas nas minhas atitudes, nas minhas ações, eu demonstro soberba, prepotência, altivez, orgulho, é incoerente. Por quê? Porque o discípulo de Cristo tem Cristo como exemplo. E aqui no tópico 2.2 é o quê? A humildade. Nós temos que ser humilde como o nosso mestre é. Tópico 2.3. Jesus Cristo, nosso exemplo de compaixão. Já quero deixar aqui também a segunda palavra-chave. A primeira foi humildade, a segunda, compaixão. Meus irmãos, o discípulo de Cristo deve ter compaixão pelos perdidos e anunciar-lhes o evangelho para que desfrutem, pelo poder de Jesus, da liberdade e da reconciliação com Deus. Aqui eu extraí da nossa revista. O discípulo de Cristo deve ter compaixão pelos perdidos e anunciar-lhes o evangelho para que desfrutem, pelo poder de Jesus, da liberdade e da reconciliação com Jesus. No primeiro tópico, eu falei da importância da missão, porque através da missão, da proclamação do evangelho, criaturas, elas podem receber o poder de serem feitas filhos de Deus. E aqui no tópico 2.3, eu quero também destacar algo importante. Por quê? Porque se nós cumprirmos a missão com humildade, compaixão, tendo Cristo como nosso exemplo, nós vamos ser ferramentas de Deus para levar libertação aos cativos, levar reconciliação, irmãos, àqueles que estão afastados, àqueles que estão perdidos. Então, a missão de Cristo é para que, através de nossas vidas, irmãos, pessoas sejam libertas, pessoas sejam reconciliadas com Deus, pessoas que eram criatura se tornem filhos. Olha a responsabilidade do discípulo. Por isso que, desde o início da lição, nós estamos falando que é responsabilidade, é intransferível do discípulo. Ou seja, ter responsabilidade por quê? Porque através da missão, Deus está fazendo a obra na terra. Através da missão, criaturas estão se tornando filhos. Através da missão, cativos estão sendo libertos. Através da missão, aqueles que tinham inimizade estão sendo reconciliados a Deus. Então, em nome de Jesus, tenha compaixão. A compaixão que Jesus teve. Por quê? Porque Paulo escrevendo aos Romanos vai dizer assim: nisto Deus prova o seu amor por nós, quando Cristo morreu por nós, enquanto ainda éramos pecadores. Meu irmão, na nossa pior versão, Jesus morreu por nós. Isso quer dizer compaixão. Então nós também temos que ter compaixão àqueles que estão cativos. Temos que ter compaixão àqueles que estão em inimizade. Por quê? Porque Deus nos chamou e nos capacitou para ser agente de libertação e de reconciliação. Por isso que temos que cumprir a missão. É responsabilidade do discípulo cumprir a missão, porque através da missão o reino de Deus é estabelecido. Princípios bíblicos são estabelecidos. Então, nós, como discípulos de Cristo, devemos permanecer firmes e fiéis àquele que nos chamou, tendo como exemplo maior o nosso Mestre, Jesus Cristo. E aqui, como conclusão do tópico 2, eu coloquei aqui: Jesus Cristo é o nosso exemplo. Desde o princípio, a proposta sempre foi que fôssemos sua imagem e conforme a sua semelhança. Gênesis 1:26. A proposta de Deus é que os seus filhos sempre se parecessem com ele. Então, a proposta de Jesus para os seus discípulos é: além de fazer a missão, se pareça comigo. Eu sou o exemplo de vocês.
exemplo de pessoa e daquilo o que tem que ser feito. E nesse segundo tópico também, o comentarista, o pastor Eliel, ele vai destacar aqui duas características que deve ter no discípulo de Cristo, que é humildade e compaixão. Tópico 3, enfrentando desafios e perseguições por amor a Cristo. Meu irmão, a missão ela é árdua, mas mesmo sendo árdua, aquele que nos chamou, ele nos garante. Há um custo para ser discípulo de Cristo. Ele oferece salvação, mas exige obediência. Meu irmão, quanto mais obedecemos, melhor fica, viu? Quanto mais desobedecemos, só complica as coisas. Então, há um custo, né, em ser um discípulo de Cristo. Nós temos que obedecer. E muitas das vezes obedecer a Deus vai contra as nossas vontades. Somos abençoados com a vida eterna, mas devemos frutificar. Obedecer para frutificar. Tópico 3.1. Negando-se a si mesmo. Meu irmão, renunciar aos próprios desejos agrada a Deus. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Preste bem atenção. Não é seguir e depois renunciar. É renunciar para seguir. Então tem coisas que elas são necessárias acontecer. Por quê? Porque se elas não acontecem, nós não conseguimos dar continuidade à nossa caminhada. Nós não conseguimos dar sequência na nossa caminhada. Então, muitas das vezes, nós temos que renunciar primeiro. Ou melhor, na maioria das vezes, temos que renunciar para que possamos prosseguir numa vida com Cristo. Eu coloquei aqui uma frase do bispo Oilde José do Carmo. Abre aspas. Renunciar a tudo quanto tem, fecha aspas. Renunciar a tudo quanto tem. Tudo o quê, meu irmão? Tudo aquilo que te impede de se relacionar melhor com Deus. Tudo aquilo que te impede de cumprir a missão. Tudo aquilo que te impede de proclamar o evangelho. Tudo aquilo que te impede de conhecer melhor o seu mestre. Tudo aquilo que te impede de terminar, de começar e terminar aquilo que Deus estabeleceu sobre a tua vida. Então, meu irmão, renunciar é preciso, é necessário e é indispensável na vida do discípulo. Tópico 3.2, deixando tudo por amor a Jesus. Eu coloquei aqui uma frase que eu extraí da nossa lição. Deixar para seguir é fundamental na vida de todo aquele que quer ser um discípulo de Cristo. É um pré-requisito indispensável amar a Deus mais do que ama a família e a própria vida. Lucas 14:26. Amar a Deus mais do que ama a sua própria família, do que ama a sua própria vida. Meu irmão, isso aqui é muito forte. Por quê? Porque é estabelecer prioridade. Não existe prioridades no plural. A prioridade é no singular. Prioridade é o quê? Amar a Deus em primeiro lugar. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre a família. Amar a Deus sobre a tua própria vida. Então, meu irmão, se não for desta forma, para Deus não serve. Por quê? Porque Deus ele quer o primeiro lugar na tua vida. Deus quer o primeiro lugar na minha vida. Então não tem como negociar isso. Nós temos que deixar para seguir. Por quê? Porque se nós não deixarmos para seguir, nós não vamos conseguir seguir. Por isso que ele fala, deixa. Deixar o quê? Tudo que te atrapalha na caminhada. Então, que possamos entender que renunciar é preciso. Então, o discípulo de Cristo, para que tenha êxito no cumprimento da missão, ele tem que entender que renúncias necessitam serem feitas. Tópico 3.3, bons frutos na missão. O fato de cumprir a missão também requer de nós que nós venhamos produzir bons frutos. Por quê? Porque frutificar é uma das maneiras de glorificar a Deus. João 15:8. Eu vou repetir isso aqui que é muito forte. Frutificar é uma das maneiras de glorificar a Deus. João 15:8. Os discípulos de Cristo são chamados para produzir bons frutos e que esses frutos eles venham permanecer para a glória de Deus. Se vivemos por Ele e para Ele, temos que glorificá-lo através de nossas vidas. Não tem como, irmão, dizer que vivemos por Ele, vivemos para Ele,
se através das nossas vidas ele não for manifesto, ele não for glorificado. Então, que as nossas vidas sejam para a glória de Deus. Se tudo aquilo que nós venhamos fazer, façamos, mas façamos para a glória de Deus. E aqui eu concluo dizendo assim: fomos chamados para uma missão, também fomos capacitados para o cumprimento da mesma. E aquele que nos chamou é poderoso para, através de nossas vidas, cumprir o seu eterno propósito. Deus, ele tem um propósito. E nós fomos inseridos nesse propósito. A missão faz parte do propósito. Então, que nós devemos nos permitir que, através das nossas vidas, a missão de levar o evangelho a toda criatura, ela aconteça. E que essas criaturas recebam o evangelho, recebam Jesus como Senhor e Salvador e se tornem filhos de Deus. Para que libertação aconteça, para que reconciliações com Deus aconteçam. Então, que nós possamos perseverar, sabendo que mesmo em meio às dificuldades, aquele que nos chamou e nos enviou, ele tem o poder de nos dar todo o suporte que necessitamos para o cumprimento da missão. Então, nós devemos perseverar. E aqui eu libero a terceira palavra-chave, que quer dizer perseverança. A primeira, humildade. A segunda, compaixão. E a terceira, perseverança. Que possamos perseverar na missão, sabendo que o nosso trabalho no Senhor não é vão. Então, irmãos, cumpra a missão. Aquilo que você necessita para se fortalecer, para continuar, peça a Deus, porque Ele é poderoso para quê? Para nos dar todo o suporte necessário que precisamos na missão. Então, que Deus possa abençoar os irmãos e que essa aula possa ser uma ferramenta para você, professor, para te abençoar, para te ajudar a você preparar a sua aula e que Deus te abençoe em nome de Jesus.